familiarizados com as características do Velho Testamento. Todas as velhas coisas eram uma sombra. Hebreus 11 nos diz: a sombra das coisas que hão de vir. Quão lindo é isso, como Deus prefigura. A igreja é uma sombra daquela lá do Velho Testamento, da igreja. Como Deus, através daquele garoto, José, estava prevendo a vinda do Senhor Jesus pela primeira vez e a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez, e operou isto em uma vida que não sabia nada que aconteceria. Em uma vida que não sabia nada que aconteceria. Para nós lermos, ouvirmos a história de José, é muito bom, tranquilizante. Mas José não sabia de nada o que ia passar na vida dele. Assim como nós não sabemos o que está previsto para nós. Ele operou isso em uma vida que não sabia nada que aconteceria. Amém, diz o profeta. Isto não faz algo a você? Ao ver o pobre pequeno José, ora, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu quero ser um pouco sucinto. Isso é um assunto para 3, 4 cultos e seria pouco. Nós vamos. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Porque todas essas coisas deveriam acontecer, mas tudo era Deus. E José tinha essa noção que tudo era Deus. E a igreja hoje tem perdido a noção que tudo é Deus. José foi levado a governador, era Deus. José foi levado à cova da prisão, era Deus. Meu Deus, ajuda nós. José não tinha noção do que estava acontecendo. Estou lendo a mensagem de José encontrando seus irmãos, 80 e 82 agora. Ele não tinha noção das coisas que estavam acontecendo. Como nós, muitas das vezes, não temos noção o porquê estamos passando por certas circunstâncias. Mas nós temos que ter noção, assim como José, que tudo é Deus. José levado, era Deus. José diminuído, era Deus. José sendo tentado, era Deus. José sendo mal falado, era Deus. Tudo era Deus. Ele tinha essa noção, e foi isso que assegurou a ele de nunca desfalecer na sua fé. Não importa se ele estava em cima ou estava embaixo, ele tinha noção que era Deus. José foi vendido, era Deus. José foi mal falado, foi criticado, que foi invejado, inveja, era Deus. Tudo é Deus. Ele foi arrumar um emprego, é Deus. Se é que você está como José, andando na vontade de Deus. Quando a mulher chegou ali diante, a mulher farol chegou diante dele, ele não se corrompeu. Então ele pode ter a convicção que tudo era Deus. Agora, quando uma pessoa se corrompe, aí não tem como ter convicção que é Deus. Tudo era Deus. Temos um emprego novo, é Deus. Sempre esse emprego é de Deus. Sempre você vai poder dar um testemunhamento com sua vestimenta, não se corrompendo. Para mim ganhar mais, eu tenho que usar o dedo ter um serviço que
que uma mulher tem que usar calça, que o homem tem que agir de uma forma errada. Aí não é Deus. Estamos passando luta? É Deus. Estamos sendo tentados? É Deus. Estamos sendo abençoados? É Deus. Porque é muito fácil nós falarmos que é Deus na hora que nós estamos sendo abençoados. Verdade. E não era Deus quando José estava sendo tentado? Porque a tentação de José foi o que fez ele ser levado ao calabouço, e ele ser levado ao calabouço foi o que ele fez ser ele governador do Egito. Foi o calabouço, porque foi lá que ele foi descoberto como um sonhador, como um interpretador de sonhos. Se ele não tivesse ido lá, ele não iria interpretar o sonho dos encarcerados. É verdade. É verdade. Vocês podem entender? Era Deus ou não era? Era Deus na sua luta ou não era? Às vezes é a luta que nos coloca aqui. Foi a cruz que trouxe salvação para a mão da cruz. Foi na hora de Maria Madalena ser apedrejada que ela achou a salvação. Era Deus ou não era? Verdade, na nossa vida nós vamos ver. Era Deus naquela luta. Porque foi naquela luta que eu pude professar o amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aqui. A atmosfera está propícia. Eles, os filhos do Senhor, prontos para ouvir a palavra de Deus, prontos para ouvir o recado de Deus. Então você pode observar a palavra, como você apanha isto aqui e lê em Gênesis. Lê isto lá no início, em Gênesis. Lê isso no meio do livro. Lê isso no final do livro. Vai ver José no final, no meio, no início, no final e no meio. Por quê? Porque José é o tipo de Cristo. Não é fácil lermos José no início, é fácil lermos José no meio, mas onde está José no fim? Aonde está o José no fim? É fácil você ver o José no fim. Olha o teu irmão, você vê o José no fim. Aleluia! Veja o José no fim. José está no princípio, no meio e no fim. Glória a Deus! Aleluia! E cada palavra se encaixa exatamente uma com a outra assim. E isto foi escrito milhares de anos separadamente, através de centenas de diferentes homens, hein? Então apontando, você vê que tudo isso é Deus. Um sem conhecer o outro, ou sem saber qual é o livro que foi escrito, nada sobre isso. Outro tempo, outra era, porém a mesma circunstância. Nós vamos nos encontrar nas mesmas circunstâncias que José. Você é um tipo de Cristo. É só você olhar o teu jeito de andar, você é um tipo de Cristo. Amém? Aleluia! Nós somos um tipo de Cristo, como José era um tipo de Cristo. 85. Veja, Satanás não pode criar. Ele pode simplesmente perverter. Tudo que você vê que está errado, aquilo é a justiça pervertida. Bem, você vê um velho leitor de sorte na rua, eles são simplesmente profetas pervertidos, hein? Você vê qualquer coisa que seja má, vê um homem vivendo infiel aos seus votos para com sua esposa, isso é a justiça pervertida no mal, e vice-versa. Veja as mulheres nas ruas, agindo de modo que agem hoje, e se transformando da forma que estão, são as damas pervertidas. Oh, uma mulher pervertida, o que é uma mulher pervertida? É da forma que tem que ser ela. Está pervertido. Agora observe, 105. Duas sementes. Um brigando, falando aqui de Caim e Abel, né? Um brigando, o mal tentando destruir a semente justa. E ele tentou destruir Abel. Ele fez, mas Deus criou Sete para tomar o seu lugar. E ele pensou que ele tinha Jesus bem ali, olha através das eras, em todos os lugares. Todo lugar que ele ia, ele cercava aquela semente eleita.
Ele foi através de João Batista, finalmente cortou a cabeça. Ele pensou que o tinha então, mas ele descobriu que ele estava aqui em Jesus. E ele matou todos os bebês. E Moisés, ele tentou matar Moisés, ele tentou todos os dias que pôde para destruir aquela semente. E quando ele matou Cristo no Calvário, mas Deus o ressuscitou novamente no terceiro dia. E então ele enviou o Espírito Santo de volta para chamar filhos e filhas de Deus. E aquele mesmo mal, a semente religiosa, estará perseguindo aquela semente justa até o dia de hoje. Vê você isso? Eles estão tentando destruir aquela descendência de José. Aquela descendência justa de Deus. Agora, José nasceu de seu pai e foi amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. Você pode falar que você é um tipo de Cristo? Você pode dizer amém isso? Você é um tipo de José? Amém? Agora, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Mas ele foi amado pelo seu pai. E nós somos irmãos porque nós temos o mesmo pai. Então nós, naturalmente falando, terrenalmente falando, nós somos irmãos das pessoas, dos seres humanos, das pessoas. Somos irmãos. Então nós seremos odiados se somos um tipo de Cristo. Por isso que José é um tipo de Cristo, porque Jesus Cristo foi odiado pelos seus irmãos terrenos. Verdade. Mas ele estava de acordo e era amado pelo pai. Ele estava de acordo com a obra do pai. Então ele era amado pelo pai. Mas a humanidade, ele era odiado. José, ele foi amado do pai. Desde o princípio. Você foi amado do pai desde o princípio. Você não sabia, mas quando você estava lá no mundo, o pai já te amava. Quando você estava no bar, o pai já te amava. Quando você estava na droga, o pai já te amava. Porque é o amor de nascença. Mas os irmãos já te odiavam. Olha lá para trás para você ver se aquelas pessoas que se diziam seus irmãos, meu irmão, batia nas tuas costas, que diziam ser seus amigos, se eles já não te odiavam. Eles já te odiavam. Mas você já era amado por Deus. Por isso que Satanás, pensando na semente de José, tentou tirar tua vida lá no mundo, tentou tirar tua vida talento com a bala de sabe uma arma, tentou tirar tua vida com o olho do mundo, mas Deus te preservou. Como José, a vida de José foi preservada por Deus. Quantas vezes o profeta disse, quantas vezes o diabo tentou nos matar e nós nem sabemos. Através de uma doença, através de um vírus, de uma bactéria, através do pecado, através do inimigo, mas sem nós sabemos, Deus já estava nos preservando. Deus já estava nos preservando. E o profeta disse, continua dizendo ali, ele diz, quando José, odiado pelos seus irmãos, a ideia primeira deles era matar José. Mas Deus preservou a vida de José. Os nossos irmãos querem nos matar. Eles querem nos destruir. Quando a tua família, que é um descrente, tiver destruído, aí está bom para eles. Aí vai estar bom. Quando eles quiseram ver José destruído, mas mais tarde eles estavam na mão de José. Aí eles podem falar mal de você, eles podem criticar você, mas em certos momentos, quando chegar a enfermidade na cara deles, quando chegar o espírito da morte, quando chegar uma doença, eles vão lembrar de você, porque na hora da dificuldade eles têm que saber quem era você. Na hora da doença eles têm que te procurar porque eles sabem que você é José. E eles queriam matar José lá, no caminho. Só que Deus preservou a vida de José. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Deus preservou a tua vida. Porque Deus tinha um propósito na tua vida. Aleluia! Deus preservou Noé. Porque tinha um propósito na vida de Noé. Agora Deus confiou a Noé. Você sabe quando Noé, Deus apareceu a Noé. E quando ele deu a incumbência dele construir a arca, ele passou a promessa para Noé.
ele passou a obra para Noé e foi embora. E nunca mais voltou. Sabe quando ele voltou? Voltou para fechar a porta. Quando ele voltou, tudo estava no seu lugar. Os animais estavam dentro da arca. Noé estava dentro da arca. Era só fechar a porta. Hoje Deus enviou o Espírito Santo, que é a nossa arca. E tem que estar tudo agora. Quando ele voltar, é só fechar a porta. Ele vai embora. Aleluia. Deus confiou, Noé. Agora Deus tem que confiar uma mensagem para nós. Deus tem que confiar no dom da cura para essa igreja. Deus tem que confiar para essa igreja um poder de libertação, de inimigo, de sacanagem, de demônios. Deus tem confiado em você. Deus tem confiado em sua mão um poder na cura. Quando ele voltar, ele igual o profeta diz a mensagem, o que fosse fazer lá fora. O profeta diz, quando ele vir, ele vai cobrar o que ele deu nas tuas mãos. E ele deu para Noé uma promessa e uma obrigação. Ele deu para nós uma promessa e uma obrigação. Sermos como ele era, fazermos a obra que ele era. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, dando bom testemunho. Você tem que andar pelas ruas dessa cidade imunda, dessa nação imunda, sendo um bom testemunho. Ele andava curando os enfermos, ele andava amando os seus inimigos, ele andava fazendo o bem, fazendo o bem. Você tem que andar fazendo o bem. Você tem que andar fazendo bem. Ele sabia que mais tarde aquele que ele curou, aquele que ele libertou, aquele que ele fez bem, mais tarde estaria lá dizendo crucifica, crucifica. Você olha para o enfermo hoje, amanhã ele está te perseguindo, falando mal, crucifica ele, não tem problema. Não tem problema. Porque o nascimento de José, quando ele nasceu, ele ganhou algo que os outros irmãos não ganhou. Verdade. Quando você nasceu, você ganhou algo que os outros não ganharam. Você ganhou a predestinação da sétima era da igreja. Você sabe o que José ganhou quando ele nasceu? Eu estou usando essa mensagem aqui. Depois eu posso passar os parágrafos e não me tomar ali por causa do tempo. Você sabe o que José ganhou quando ele nasceu? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui no Parágrafo 121. Observe novamente que quando José nasceu, seu pai o amou. Com licença. Quando ele nasceu, seu pai o amou. Ele falou: esse é meu. Amém. Quando você nasceu, Deus falou: esse é meu, já está no meu pensamento. Amém? Seu pai o amou. E lhe fez um casaco de 7 cores. Quando você nasceu, até mesmo no pensamento de Deus, Deus falou: esse é na última era da igreja, que eu nele que eu vou confiar. Era a última era. Ele deu para você uma vestidura, ele deu para você um casaco eclesiástico não denominacional. Com a eclesiastia bíblica, com o livro de cantares, de eclesiásticos, de salmos. É essa a nossa vestidura, de 7 cores. Para nós não é uma era de 6, uma vestidura de 6 cores. Para nós é de 7 cores. Por quê? Porque ele te amou. Eu não penso que você vai ser amado por mundo. Vai ser amado por Deus. Ele ganhou uma vestimenta de 7 cores. No nascimento. Aleluia. No nascimento ele fez um casaco de muitas cores. Agora há somente 7 cores perfeitas em todas as cores. Todas as outras são feitas dessas cores. E o casaco talvez fosse colorido de 7 cores diferentes. 7 faixas de cores no casaco que o pai fez. Você sabe, você observa que Jacó não compreendeu naquela época. Perdoe esse casaco. Mas aquilo significava o prometido. Quando ele nasceu sendo o prometido do novo pacto. Aí depois veio Noé, veio o arco-íris, 7 cores, novo pacto. E agora veio Jesus. Faz 7 eras, novo pacto. Aleluia. Ei, filhos de José. Aleluia. Filhos de José. Quando Deus deu a Noé o sinal do arco-íris, 7 cores, já a promessa, veja, o pacto, Deus fez um pacto que ele não destruiria o mundo, e Deus fez um pacto
no nosso nascimento que não nos destruiria, que a graça nos bastaria. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E José, irmãos, ele sendo o tipo de Cristo, ele era o primogênito. Por tipo de Cristo. Por tipo de Cristo, ele é profeta assim, por tipo de Cristo, ele era o primogênito. Benjamim era o último. Era o derradeiro, primeiro derradeiro. Quantos irmãos José tinha? Ele tinha 12 irmãos. Simbolizando, mostrando, e era uma de cada tribo. É o nome das tribos. O filho mais velho de Jacó, ele manipulou tudo para intentar contra Jacó, ou contra José. Foi ele que manipulou tudo, que era Rubem. Ele manipulou tudo. A igreja mais velha, a igreja mãe, naturalmente, espiritualmente, José era o primogênito. Naturalmente era Rubens. E Rubens manipulou todo o plano para matar José. Mas Judá disse, não vamos destruir. Não vamos destruir José. Porque nós podemos carregar algo sobre nós, só vamos vender. Irmãos, o que a igreja se diz primogênita? Naturalmente ela pode ser a igreja primogênita. Ela pode ser a primeira igreja. Agora, espiritualmente, eis aqui a primeira igreja. A igreja primogênita de Deus. Que é desde lá de Gênesis. Essa é a igreja primogênita. Agora, a igreja que se diz primogênita se vendeu por dinheiro. Indulgência, vamos cobrar indulgência. Foi a primeira igreja que se vendeu por dinheiro. Hoje nós estamos vendo aí as filhas se vendendo por dinheiro também. Os outros irmãos, como o Rubem disse, vamos vender ele para que nós ganhemos dinheiro. Os outros irmãos concordaram e começaram a procurar vender José. As denominações, vendo as indulgências, a cobrança da indulgência, vendo que aquilo deu certo, começaram e estão aí cobrando indulgência também. Mas Deus não cobra indulgência, Deus cobra fidelidade. Deus cobra sinceridade. Aleluia. E eles se venderam por dinheiro. Venderam José por dinheiro. Eles venderam Jesus, Judas vendeu Jesus por dinheiro. A denominação está vendendo Jesus por dinheiro. Mas José não se corrompeu pelo dinheiro. Quando ele estava lá com todo o poder na mão, ele lembrou dos seus irmãos que estavam em dificuldade. Nós temos que lembrar dos nossos irmãos que estão em dificuldade. Como nesse mês, nós estamos passando dificuldade com 3 ou 4 famílias. Hoje mesmo fui ajudar uma família financeiramente. Nós temos que lembrar dos nossos irmãos que estão em dificuldade. Passa a salva aí, é uma moedinha só. Essa salva, essa moedinha que está dando aqui é para ajudar aquele irmão que está precisando pagar um aluguel alto. Eu tenho que lembrar dos nossos irmãos que estão com dificuldade. Ele lembrou de quem seus irmãos estão em dificuldade. Ele não fez diligência, não manipulou. O que aconteceu? Veio a seca. Acabou o mantimento lá de Israel. E Jacó, ouvindo que tinha mantimento lá no Egito, ele falou, vai lá para o Egito. Vai lá buscar o quê? Trigo. Meus irmãos, eu começo a ficar religioso. Porque trigo simboliza a palavra de Deus. Dentro das igrejas que se dizem evangélicas, faltou o trigo, faltou a palavra. Aonde nós temos que buscar o trigo? É na igreja, é no homem, é nas condições humanas. Não, é em José. Ele tinha que ir lá com José, chegando no Egito, onde está o trigo? Nós não sabemos. Todo o trigo está na mão de José. O trigo não estava em Egito, não. O trigo estava na mão de José. Quando está com dificuldade, ele tem que buscar na tua mão da bênção. E quando eles venderam José, foi Judá que disse, não, vamos matá-lo. Mais tarde, quando chegou a seca lá em Israel, ele mandou buscar os trigos, a comida do trigo, que simboliza a palavra de Deus lá no Egito. Quando José falou, eu quero você, quem são vocês? Ele disse, nós somos assim, nós temos 11 irmãos. Ele falou, 11? Mas eu sei que lá só tinha 10. Eu sei que lá só tinha 10, tem mais um, quero conhecer esse último. E só José, esse é maravilhoso, só José era filho de Jacó, de pai e mãe, como Benjamim. Os outros eram de outra mãe. Vocês sabem aquele tempo que tinha essa condição. O único que tinha o mesmo pai e a mesma mãe era José e Benjamim.
Oh, meu Deus. Aleluia. Nós temos o mesmo Pai, a mesma fé que a nossa mãe. Que Pedro e Paulo, nós somos filhos originais, não somos filhos adotados. Eu quero conhecer Benjamim. Eu quero conhecer Benjamim. Falou, não, mas o nosso pai nos mandou aqui, e ele mandou Benjamim porque ele não confiava neles. Porque eles, na outra vez que eles saíram com todos os irmãos, eles venderam aquele que era de sangue puro. Aquele que era filho do Jacó com a mulher legítima. Aquele que tinha sangue do cordeiro. Aleluia. Aquele que tinha o sangue de Emanuel. Ele não podia confiar naqueles outros, no Rubens e nos demais. Então ele deixou Benjamim, falou, não, deixa Benjamim comigo aqui que eu cuido. Deixa que eu cuido. O cuidado dessa igreja aqui é Deus que cuida. Porque vocês são Benjamim, vocês são um filho mais novo, mas são do mesmo pai e da mesma mãe. Aí você diz, eu estou triste para vocês, deu só um pouquinho. Irmão, você quer beber? Ele deu só um pouquinho para os 10 irmãos e disse, ó, isso aqui é para o teu mantimento desses dias. Eu fico religioso, né? Ele deu só um pouquinho para no pé. Ele deu só um pouquinho para ele, é só para essa fase. Mas enquanto não chegar Benjamim, enquanto não chegar o último, vocês vão ter só um pouquinho de revelação. Mas quando chegar o último, que é Benjamim, vocês vão ter tudo! Porque quem foi o primeiro apóstolo? Foi Paulo. Ele não tinha tudo? Ele tinha tudo. Quem foi lembrando restaurou? Tudo que Paulo pregou. Ele tinha tudo. Quando chegou o último, entre os mensageiros, entre Paulo e William Branham, tinha só um pouquinho para cada um. Era só para sobrevivência. Mas quando chegou o William Branham, ele tinha tudo que tinha José, porque ele tinha tudo que tinha Paulo, porque era o mesmo pai e a mesma mãe. Então tudo que tinha lá, o William Branham revelou. Graças a Deus. Amém? Aleluia! Tudo que tinha no princípio tem no fim. Ele é mesmo, Benjamim. Só lembrando aqui, Paulo foi o último apóstolo. Quem foi o primeiro apóstolo? Foi Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo. Paulo foi o último. Questão de apóstolo. Questão de apóstolo, ele foi Benjamim. E Pedro foi José. Não é? Verdade. Ele tinha palavra de Deus. Jesus. Pedro. Como profeta, ele foi o primeiro. Ele foi José. E como profeta, ele foi o último. Você pode entender? Amém? Isso aqui é selo. Isso aqui é selo. Amém? Quando ele falou, olha, eu vou dar só um pouquinho para cada era, porque eu quero conhecer a última. Porque se ele tivesse lá toda a palavra lá nas outras eras, o que sobraria para lá? Eu quero conhecer o último. Ele disse, tá bom, vamos voltar para o pai Jacó. Vamos voltar ao pai Jacó e vamos trazer bem para mim. Quando chegaram lá, ó, José, o governador do Egito, quer conhecer o nosso irmão mais novo. Quer conhecer o nosso irmão mais novo. Falou, por quê? Não sei, quer conhecer. E ele disse que só vai nos afligos quando chegar o irmão mais novo. Ele vai nos abastecer espiritualmente só quando chegar o irmão mais novo. Só quando nós trouxermos levar Benjamim. Ele falou, não, Benjamim não sai daqui. Não, minha mãe, vocês não saem. Aí Rubens, sendo o mais velho, chegou para o pai. Eu, como primogênito, eu peço para o senhor, libera Benjamim, porque a fome está pesando. A fome continuou lá em Israel. A fome está pesando. Deixa nós levar Benjamim. Falou, você não. Você se vende muito fácil. Você se vende muito fácil. Qualquer lutinha você não quer mais ir para a igreja. Não vou mais no culto. Para você não tem toda a palavra revelada. Você se vende muito fácil. Você em denominação, qualquer um tem um dinheirinho a mais, você já se vende. Já passam a concordar com o casamento homossexual se o líder lá de vocês ganhar para vereador. Vocês se vendem muito fácil. Vocês se vendem por uma vaidade. Vocês se vendem por um dogma. Vocês se vendem por um desejo humano. Como
confio. Passou e a fome foi apertando. Aí ele levantou um chamado Judá. Ah, meus irmãos, isso aqui encaixa. Judá chegou e falou: pai, pequei contra ti, contra o Senhor, contra a casa de Israel. Mas eu sou de Judá. Eis a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, que venceu por essa igreja. Um dia nós também não tinha mesmo, mas Jesus saiu do trono e disse: eu sou o leão da tribo de Judá, que venci. Então eu vou dizer: pai, confia em mim. Confia em mim. Não, eu não vou fazer mal para o Benjamim. Quem pode abrir os seus? Só olhando a tribo de Judá. Deus só confiou no Filho, que é Cristo, no leão da tribo de Judá, porque ele sabia que não ia fazer mal para a igreja, ia fazer bem, porque a palavra revelada faz mal para a denominação, porque pregar que mulher não pode ser pregadora faz mal, e tem que fazer bem, porque é de Judá, e dos judeus vem a salvação da Bíblia. Você pode entender? Você pode entender? Aleluia! Foi através de Judá que Benjamim foi liberado pelo pai. Foi através do rei dos judeus, lá no Calvário, está escrito: eis o rei dos judeus, que Deus liberou a salvação do povo de Deus. Isso é profundo. Aleluia. Foi por Judá. Ele não pode levar Benjamim. E você confia. Deus confiou a Jesus, o leão da tribo de Judá, e você confia. A homem algum ele confiou. Pode levar Benjamim. Ah, meus irmãos, quem está levando essa igreja para a glória? Eu, o leão da tribo de Judá. Aleluia, é nele que eu confio. É nele que você tem que confiar. É nele que nós temos que confiar. Não pode levar. Quando ele chegou, levaram Benjamim. Aí não fizeram mais mal para Benjamim, né? Era importante. Se o mundo soubesse a importância que tem essa igreja, se ele soubesse que ainda tem bastante comida na mesa deles, porque ainda tem o dom de cura no mundo, porque eles são curados, porque eles são libertados, é porque Benjamim está ainda nessa terra. Nós irmãos terrenos deles estão aqui ainda, mas quando Benjamim é tirado dele, não tem trigo. Quando nós formos tirados aqui, fecha-se a palavra de Deus, acabou a era trigo, acabou a palavra, e eu vou viver na força de uma besta. É verdade, é verdade. Quem vai trazer alimento para ele não é mais José. É Faraó. É verdade. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus tem nos mostrado. Aí chegou José diante dos irmãos dele. Primeira coisa nós vemos ali. Eles vão vai todo mundo embora. Deixa eu com meus irmãos. Eu não me acerto mais na volta escarnecedores. Eles escarnecem até que não vem. Mas deixa eu sozinho na minha hora de oração. Ah, meu marido, você quer me soltar? Pode soltar, mas na hora que eu estiver diante dos meus irmãos, deixa eu com meus irmãos. É eu de eles. Vamos falar espiritual? Quando Cristo trata com você, é Deus e você. É o indivíduo. É eu e meu irmão. É verdade. Aleluia. Você tem que buscar os conselhos de Deus. Entra no escritório. Fala: Deus, agora é eu e o Senhor. Eu não quero saber o desejo do mundo, o que o mundo quer para mim, o que a família quer para mim. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Porque o assunto é eu e Deus. Mateus 24, Jesus subiu ao monte. Em particular, seus discípulos subiram com ele. O negócio é particular. Deus tem uma particularidade com você. Na madrugada, Deus tem uma particularidade com você. Nos cultos, Deus tem uma particularidade com você. Às vezes tem um irmão que está com lágrima nos olhos, ou está pulando. Ah, glória a Deus! Volta lá. Volta lá. Não dá a igreja ainda. Não fizeram isso. Por quê? Porque daquela não tem particularidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Mas aqueles que têm semente direita, Deus tem uma intimidade com Deus. Aleluia! Você não sabe de onde vem. Você só sabe que de repente você está dirigindo um carro,
parece que acabou todo mundo. Acabou o sinaleiro, acabou o guarda, acabou a multa. Deus está tendo uma particular. Começa a cantar. Acaba todos os problemas. Deus tendo uma particular. Ele falou, me deixa sozinho com meus irmãos. Nós gostamos de estar aqui. Aleluia! Nós gostamos de companheirismo. Nós gostamos de estar entre irmãos. Que nós podemos virar as costas para eles saber que eles não vão vender nós. Aleluia! Deixa eu com meus irmãos, Paulo! Deixa eu com meus irmãos, Egípcio! Deixa eu com o povo de Deus, o Egito, Mas nós não vamos dar com nossos irmãos. Aleluia! Quando ele chegou diante do irmão dele, ele deu ali comigo, né? Quando ele chegou diante do irmão dele, ele disse, meus irmãos! Ele não entendeu nada. Sabe o que lá? Você sabia que você é um jeito importante? Aleluia, todo mundo sabe disso. Mas você é irmã de gente importante. Sabe por quê? Você é irmão. Nós não somos dono do mundo, como dizem por aí, mas somos filhos do dono. Você é irmão do filho do dono. Somos herdeiros da terra. Aleluia. Você é irmão de gente importante. Você é meu irmão. Amém. Eu sou irmão de gente importante e sou teu irmão. Aí ele começou a ver os irmãos. Ele não entendeu nada. Ali não foi revelado. Ele não tinha se revelado. Ele começou a chamar de irmão, mas não tinha revelado. Ele falou, como é que está nosso pai? Ele não podia responder nada. Ele falou, às vezes você pega certos religiosos e fala que as coisas que tem outros. Ele diz, você mostra 1 Coríntios 14, assim. Você mostra Marcos 16, quando o inferno fez assim. Você mostra Tiago, capítulo 5, assim. Pasmados. Ele não tem responder nada, porque são pasmados. Quando o mundo descobre quem é você, ele fica assim, pasmado. Quem é você? Filho do rei? Eles ficam pasmados de saber que horas são. Eles ficam pasmados de saber quem é José. E José começou. Aí ele revelou. Eu sou o vosso irmão, eu sou José. Aí ele chegou diante de Benjamim. Ele ficou quietinho. Que é o último, né? Não tem mais sentimento? O José, eles são meus irmãos de carne e parte. Mas você é meu irmão completo. Ele correu no colo de Benjamim, abraçou Benjamim e começou a gritar, meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Como está nosso pai? E gritava, oh meu irmão, meu irmão, meu irmão! Como está nosso pai lá fora? Oh meu irmão, como está a fé dessa igreja? Está com a fé de Abraão, nosso pai na fé! Está como o Jacó, nosso pai na fé! Está como o Pedro, nosso pai na fé! Aleluia! Lá do palácio estava o escultor. Por que pastor Marcelo tem a tanto? É porque eu estou entre irmãos! Eu estou entre irmãos! Meu irmão, acerta a vida com Deus! Meus irmãos, eu vou perder o que Deus tem nos dado! Falou que estava. Ele aconteceu com José, irmão de Deus, homem! Lá no Egito, lá no palácio Faraó, eles escutavam os bravos de vitória. E José tem encontrado a Benjamim. Irmão, o mundo tem que escutar o nosso bravo de fora, por termos encontrado o nosso José. Como Benjamim encontrando o nosso José, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai querido, nós poderíamos continuar. Isso é profundo, mas aqui nós damos um braço de vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter nos feito encontrar com nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aceita esse bravo de agradecimento, esse bravo de vitória. O Egito tem que escutar mesmo. É uma particularidade entre irmãos, mas o Egito tem que escutar que aqui é a alegria do Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a gratidão por sorteio.
lá do deserto.